Cara, esse vídeo aqui é para falar sobre a qualidade do futebol brasileiro. Na minha opinião, aumentou e aumentou muito, tá? Esse ano a gente pode ver vários clubes como... Cara, vários clubes como Cruzeiro, Bahia, São Paulo. Cruzeiro tá surpreendendo muito, por isso, diga-se de passagem, tá? Botafogo, cara, os times estão jogando muito bem, estão dando espetáculo dentro de campo. É só olhar o meio de campo do Bahia, é só olhar o meio de campo e o ataque do Botafogo, jogadores extremamente técnicos, sabe? Times como o São Paulo de Zubeldia, cara, que tá jogando o fino da bola. O Grêmio, pra mim, tá jogando muito bem, apesar de estar no rebaixamento, na zona de rebaixamento, mas pra mim vai escapar, certo? O Palmeiras, pra mim, é um time pragmático que não joga tudo isso, certo? Tem alguns pontos negativos nesse Campeonato Brasileiro, né? Como o Fluminense, que foi campeão da Libertadores há 8 meses e agora tá praticamente rebaixado já com apenas 8 pontos, na 17ª rodada com 8 pontos apenas, né? Cara, o Corinthians pra mim não é novidade. Pra mim o Corinthians está se afundando, mas pra mim é chamada tragédia anunciada, né? Pra mim isso ia acontecer em algum momento. O Corinthians ia se afundar em algum momento porque já vem já há alguns anos apresentando um péssimo futebol e uma péssima gestão, né? Mas times como o São Paulo, como o Cruzeiro, como o Atlético Mineiro, como o Botafogo, como o Bahia, cara, os times Atlético Paranaense, cara, os times estão jogando muito bem e a quantidade de jogadores excelentes aqui de alto nível, cara, impressiona muito. O São Paulo, por exemplo, tá fechando agora, nesse final de semana, com o Marcos Antônio, né? Jogador da Lazio, cara, né? Botafogo aí, o Cruzeiro, cara, se reforçaram com um monte de craques, né? Na minha opinião, o Flamengo tem um timaço na teoria, isso é inegável, né? Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Cebolinha, Pedro, mas na prática não tá jogando tudo isso, tá? Não tá jogando tudo isso. Pra mim tem time jogando muito melhor do que o Flamengo, como o Cruzeiro, como o Botafogo, como o São Paulo, como o Bahia. Estão jogando melhor, tá? Mas o ponto pra mim o futebol brasileiro, cara, o nível melhorou muito, muito, tecnicamente falando. Nós vimos aí nos últimos anos o Palmeiras ganhando muitos títulos, mas sem jogar bonito, um futebol pragmático, como se fosse a seleção da Alemanha, sabe? O Atlético Mineiro, na minha opinião, tem um time muito bom e joga bonito. O Flamengo, na teoria, tinha tudo para jogar bonito, mas na prática não está jogando bonito, né? Mas tem muitos outros times aqui que estão jogando muito bem e estão com o futebol muito vistoso. Por exemplo, o Grêmio do ano passado que tinha Suárez. Cara, Suárez do ano passado deu um espetáculo. Hulk e Paulinho, o ano passado, deram um espetáculo, entendeu? E esse ano tem mais times dando espetáculo ainda, como o Bahia, por exemplo, que tem um meio de campo brilhante, né? Então assim, cara, uma mudança muito positiva, na minha opinião, para o futebol brasileiro. Assim, não poderia deixar de lembrar, né? O Vasco da Gama, que trouxe de volta o Felipe Coutinho, né? Que ele vai elevar ainda mais o nível do futebol brasileiro. Então assim, o futebol brasileiro, cara, tá subindo muito de nível, tá ainda mais disputado, tá? Tem mais candidatos ao título, tá? Tem times aí grandes que vão ser rebaixados, né? Fluminense, Corinthians, provavelmente, não é certeza, mas provavelmente o Corinthians vai ser rebaixado, né? Vitória não é novidade, porque Vitória realmente é um time de Série B, né? Mas, cara, enfim, pra resumir é isso. O futebol brasileiro tá melhorando muito de nível, cara, tá crescendo muito. E o torcedor, o espectador, fica feliz com isso, porque o espetáculo fica ainda melhor.